aprender sobre inovação e conseguir colocar em prática? Esse é um assunto que quem me conhece sabe que eu questiono muito. Já fiz até alguns cursos para poder experimentar e ver o que de tão grandioso existia ali, e nem sempre eu encontrei essa grandiosidade toda. Então, esse é um assunto que eu gosto muito e espero que ajude todo mundo também a se identificar como escolher uma empresa, um curso, uma entidade para te ajudar neste momento e conseguir inovar. Então vamos lá. É possível de que às vezes a escolha que a gente faça esteja baseada com o ambiente ser colorido, se tem vários post-its, se já fez projeto em empresa grande. Existem várias formas da gente avaliar, né, realmente avaliar o que vai trazer confiança, credibilidade pra gente. Só que sendo bem sincera, tem muita empresa grande que tem escorregador, que tem parede colorida, que tem a política de poder usar shorts, onde o ambiente era só de roupa mais social, mais formal. E a inovação ainda passa longe dessa empresa. Então os critérios que a gente tem que usar tem que ser algo que realmente vai fazer sentido. Eu não gosto de superficialidade, então para mim ou é ou não é. Essa coisa de meio termo é sempre uma dificuldade para mim. E uma coisa que quem me conhece sabe, que eu sempre pergunto para quem dá curso, dá aula sobre inovação, é assim, como que é a parte prática? Eu dou um exercício tal para a turma e as pessoas vão para a rua? Essa é sempre a minha pergunta. Antes, lógico, a gente podia sair na rua tranquilamente. E a resposta é sempre não. Não. Nunca mandei ninguém pra rua. Por quê? Por N porquês. Mas o que eu percebi é que nunca tinha, e eu não vi, pode ser que tenha, essa parte prática de realmente lançar a pessoa pro mundo, deixar ela ir pra rua e ela ali descobrir as respostas que ela precisa para conseguir solucionar algo e construir uma ideia para evoluir para uma prototipação, uma experimentação e quem sabe um projeto. E por que ir para a rua? Por que essa minha pergunta louca de assim, a pessoa vai para a rua? A pessoa que está ali aprendendo? É pelo seguinte, eu fiz um curso uma vez no Sebrae, que é muito bom da gente divulgar aquilo que marca a gente, que vale a pena de conhecer. Só não vou dar detalhes, porque é meio segredo o que acontece no curso, mas é no Sebrae. E me marcou muito porque a gente tinha um desafio num dado momento do curso, de que a gente tinha que ir pra rua e vender alguma coisa que a gente não tinha em mãos, que a gente nunca tivesse trabalhado, e voltar depois de um período com o resultado que a gente teve. Então assim, imagina você, de repente aqui a gente está nessa conversa e fala, então você quer inovar? Quero. Você está preparado? Tô. Então tá bom, o desafio é esse, volta, vai na rua, daqui a 3 horas me fala o que você conseguiu de resultado e a gente vai ver quem conseguiu vender mais. Aí você fala, gente, como assim vender? Eu não tenho que fazer um plano estratégico, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo. Nesse curso, a gente era literalmente, assim, forçado, assim, olha, tá bom, existem coisas a se preocupar, mas eu quero que você vá pra rua. E ir pra rua, neste caso, vai ser um dos primeiros passos. Eu posso dizer que eu senti dificuldade. E a minha dificuldade foi de falar com o desconhecido. Porque depois eu percebi que assim, eu, por exemplo, né, não sei como você é, eu tenho facilidade de me comunicar, tô acostumada a falar de alguns assuntos, tecnologia, tal. Mas como é que você aborda alguém na rua? Ainda era aquelas ruas como se fosse não, era no centro, sem passagem de carro, aquele turbilhão de gente, e você tinha que conseguir abordar alguém, todo mundo com pressa, que ninguém tem tempo, para falar de alguma coisa que você mal tinha formado, mas ver se a pessoa se interessava por aquilo. E aí era livre de você fazer o que você quisesse. Você podia comprar bala, vender bala no farol. Imagina o desafio de você, que assim como eu, sempre trabalhou dentro de uma empresa tal, e de repente falar assim, olha, vai pra rua, faz o que você achar que você pode fazer,
e você volta e me conta como foi. É sempre assim, nossa, ai meu Deus. Teve gente que não conseguiu nem sair da sala, pelo desespero que seria de pensar o que iria falar para essa outra pessoa. E eu quis trazer esse exemplo porque na hora da gente falar de inovação, a gente vai ter, ainda mais nesses momentos de crise, a gente vai ter algo muito parecido. Pode ser que a gente seja forçado, lançado a já ir para a prática, lançado a já ir para falar com quem você não conhecia, na prática que eu digo de buscar o desconhecido para te ajudar, pedir ajuda para quem você não conhece. E tudo isso deixa a gente meio que com desconforto, parece que a gente está numa prisão interna e a gente não consegue sair. E isso é uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha a gente na hora de realmente conseguir inovar. Inovação tem muito da gente lidar nessa parte de crise, tem muito também de empreendedorismo. E esse curso trabalhava só o comportamento empreendedor. E quando a gente está falando de algo que envolve o comportamento, assim como a inovação, eu acredito muito em coisas que mexem com o nosso jeito de sentir até, né? Com o nosso pensar, com o nosso comportamento. Ler, estudar, ouvir palestras, participar de cursos é legal, ajuda, contribui, adoro, recomendo. Mas o que realmente você colocou em prática para você sentir, isso pega para mim nesse momento. Eu consigo ir até aqui, eu não consigo dar o passo seguinte. E eu quis falar desse assunto por um motivo. Eu comecei a olhar e ficar assim, questionando um pouco. Eu vi a quantidade de gente falando sobre inovação, sobre transformação digital, sobre design thinking, sobre tantas coisas relacionadas à inovação. E quando a gente para ver, pode ser que este jeito de falar sobre esse assunto, existem muitas maneiras. Há quem ache que ir pelo campo do emocional, falar sobre as dificuldades de lidar com a mudança é um jeito da pessoa superar a crise. Não é a forma que eu acredito. Ajuda, é lógico, mas eu não vejo que isso vai contribuir com que a pessoa saiba desenvolver um novo método de trabalho, validar uma ideia, construir um produto, botar para rodar. Então, na hora de você escolher quem realmente vai te ajudar dentro desse seu cenário que você precisa inovar, é muito legal de você avaliar o que você vai conseguir colocar na sua prática, o que ele vai te trazer de prática para realmente você sentir. É legal de, nos cursos, você falar com seus amigos, tal. É legal, mas quando que na vida real você vai fazer uma pergunta e a pessoa vai te responder exatamente aquilo que você queria ouvir? É como se você tivesse assim, eu tô desenhando um vestido de noiva. E aí eu vou perguntar para a pessoa o que ela quer do vestido dela e ela já me conta tudo, eu já tenho ali a informação, já sei o que eu vou fazer para minha situação X de vestido de noiva. Na vida real isso não acontece. Na vida real a gente vai perguntar e nem sempre aquilo que a pessoa vai responder é o que ela realmente queria dizer. Existem coisas que são necessidades, mas nem sempre são ditas. É preciso avaliar o cenário como um todo. Se a gente só vai fazer aquilo que a pessoa disse pra gente, e quando essa pessoa é o cliente, pode ter certeza que isso que ele tá te contando não é exclusividade só de você, não é só você que está ouvindo aquilo. E quando a gente quer inovar, a gente tem que ir de um jeito que traga algo que não é falado para todo mundo, que ainda não foi visto por todo mundo, não daquele mesmo jeito. Não precisa ser a descoberta do mundo, mas vai trazer um olhar ali e ressaltar uma coisa que ninguém tinha ainda explorado. Até quando você vai achar que a ajuda que você precisa é simplesmente alguém que
fala bem, é um bom comunicador. Eu mesma posso falar. A pessoa que eu mais conheci, que assim, que eu mais admiro de transformação digital, não costuma estar sempre na mídia, não faz muita palestra. Eu já disse isso para essa pessoa. Ela trabalha no Magazine Luiza e para mim ela é a maior referência sobre transformação digital. Então o critério que às vezes a gente escolhe pode comprometer o resultado daquilo que a gente está buscando. E uma coisa que eu vejo, e cada vez assim, se consolida até na forma de sentir, assim. As startups, elas têm muita agilidade. As empresas mais novas têm muito gás. E às vezes, essa resposta que o seu negócio precisa, se você ainda está preocupado de que eu não vou ter acesso a uma empresa grande de inovação e isso, aquilo, outro, pode ser que a resposta do seu problema e o ideal para o seu negócio seria inclusive uma empresa menor. Mas que tivesse sim já estrutura, condições e bagagem para te mostrar como você enxerga novos caminhos e como realmente aquilo pode ser colocado em prática sem que você tenha que ficar fazendo de conta com exercícios, com pessoas conhecidas, que na hora de você pôr na prática você vai travar de novo. Como fazer essa escolha? É lógico, é um processo que, ainda mais sobre tensão, pressão que a gente está, pode ser difícil. E um dos hábitos que eu vejo que a gente tem que criar, até pelo momento político que a gente está passando, é que nem sempre a certeza que a gente busca vai vir de uma fonte que a gente acredita, de uma única fonte. É como se você achasse assim, olha, assim que o governo disser o que eu posso fazer, eu já estou pronta para colocar em prática. Dentro do governo existe um monte de conflito. Há quem acha que o isolamento pode acabar, que pode ser assim, pode ser assado, já faz um tempo. E cada um teve que, talvez, se forçar a criar sua própria referência do que é informação válida para você, para construir os seus próximos passos. E quando a gente fala de inovação, é muito semelhante. Você vai ter N ofertas sobre isso. Dando uma buscada, você vai encontrar. Qual dessas ofertas que realmente atende aquilo que o seu negócio está buscando? É lógico que é conveniente de que às vezes a gente até se sinta mais à vontade e tenha simpatia de seguir adiante com aquele fornecedor que você se sente bem ao lado dele, que ele concorda com as coisas que você fala e que você ali achou que teve afinidade. E de verdade o que eu acho disso é que esse critério não é o melhor. Eu lembro muito de uma coisa que uma professora minha me disse, eu acho que eu estava na 4ª série, era uma professora de matemática, e eu sempre amei matemática, nunca mais esqueci dessa professora. Ela me falou uma coisa assim, a gente só pergunta aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe, a gente erra. Então até quando, até onde é benéfico para o negócio escolher uma ajuda com base nas perguntas que você próprio se fez e a pessoa te trouxe respostas para aquilo. É como se você ficasse num cercadinho limitado. É bom, mas e se você quisesse ser desafiado a que alguém te trouxesse perguntas que você nem próprio se fez ou que você nem se permitiu fazer? Isso sim é despertar a inovação. É a forma que eu acredito. E eu gostaria de compartilhar com o maior número de pessoas. E eu espero que você também faça dessa forma. Veja se esse assunto te ajuda. E compartilha, porque a escolha de alguém
para ajudar num momento ainda mais de crise, tem que ser com profundidade. Você pode achar que vai ser aquele seu conhecido, aquele famoso que é, às vezes, sei lá, economista, terapeuta, enfim, N especialidades. Mas o que realmente a gente vê na prática e que funciona é que tem muita gente que consegue falar bem, discutir bons assuntos, estar em eventos, tem empresas de eventos para isso, mas na hora de ajudar o dia a dia do seu negócio para você conseguir superar, às vezes essa especialidade a pessoa não tem. Para mim, a ajuda melhor neste momento é lógico, é alguém que entende do assunto e que tem condições de colocar aquilo em prática dentro do meu tempo, dentro da minha realidade, me ajudar a seguir adiante. Espero que você também veja se esses critérios te ajudam a ir mais longe. Até mais!